programa Lendo a Liberdade, ele funciona da seguinte maneira: ele tem uma durabilidade de 30 dias, na qual o reeducando, ele precisa ler uma obra nesse período. Então, no início do ciclo, ele recebe o livro. 15 dias após o recebimento desse livro, ele é realizada uma arguição oral, na qual é retirada todas as dúvidas referente à leitura, à obra, ao autor. 15 dias após esse encontro da arguição oral, é realizada a resenha. Essa resenha, normalmente, são 4 páginas, que são feitas pelo reeducando. No momento da resenha, é retirado o livro do reeducando para ele fazer com maior tranquilidade. Em média, dura 2h30, 3 horas, esse prazo para ele preencher essa resenha. O objetivo desse projeto é o aculturamento pela leitura também. E como consequência, existe essa remissão, que pode ser cada 30 dias, 4 dias remidos. Mas o objetivo principal é o aculturamento mesmo pela leitura, com aprimoramento da leitura, da escrita e do convívio dele perante a sociedade. Quais livros que você leu que te marcaram aqui? Aqui foi o primeiro, Sejamos Todos Feministas. Foi o livro que mais me chamou a atenção, pela história, pela cultura, pela necessidade, né, que relata uma história da África, né? Foi uma história muito interessante e que me marcou muito. O livro de Chimamanda Ngozi me chamou muita atenção pela história, pelo romance também, pela dificuldade, a necessidade que até hoje vivem naquele país. Então isso é algo que me chama muita atenção, é a superação em meio ao sofrimento, as dificuldades, as necessidades, não pelo fato de viver aqui, mas sim pelo fato de saber e entender que a dificuldade e a necessidade, ela é existente no nosso planeta. No início do projeto, todos, né, os participantes encontraram muitas dificuldades, né, mas no decorrer, né, do tempo, foi abrindo a mente, todos foram compartilhando as suas histórias, todos despertaram muito interesse e isso fez bem para todos, eu tenho certeza disso, porque eu convivi com todos e eu senti que isso fez bem para todos os participantes. A importância do projeto, né, na unidade prisional, né, a gente analisa assim, né, o dia a dia, né, e o comportamento do preso que passou por esse projeto, né. A gente vê grandes diferenças, né, porque o preso, né, quando ele, né, não ocupa a mente, né, ele fica ocioso. E a leitura, e não só a leitura, né, é muito importante, né, que, né, ele aprende a pensar mais, né, afasta aqueles sentimentos ruins, a ansiedade, e você percebe que no dia a dia o convívio entre eles, né, você já vê diferença, né, o comportamento, a convivência, não só preso e preso, né, até preso e principalmente o preso e funcionário. Então essa é a importância, né, do projeto. Esse projeto acontece desde 2005 aqui na penitenciária 1 de Hortolândia, agora CPP de Hortolândia, e ele foi se desenhando com o tempo, de acordo com a necessidade dos alunos que estavam aqui participando e adaptando dos projetos que eu já venho desenvolvendo em outras unidades. Então, na portaria e na recomendação, fala para a gente colocar de 3 oficinas para atender o projeto, que seria a entrega do livro, depois uma conversa e depois a resenha, né, a escrita da resenha. Como eu acompanho há muito tempo esse projeto e vi a necessidade desses alunos, eu acho que isso era muito pouco.
Então, nós propomos aqui oficinas semanais. E essas oficinas têm uma estrutura para que dê apoio a essas pessoas, para uma leitura melhor do livro, para um entendimento do contexto social, para a troca de informações, para que eles conversem, que eles coloquem as suas ideias. Como se escreve uma resenha, já que essa é a obrigação, né, do projeto, porque pode ser também um resumo, né? Mas como se escreve uma resenha, qual a estrutura da resenha. Então, eu faço atividades pedagógicas para que eles escrevam uma boa resenha e essa resenha não vá parar na VEC e volte negada, né? Então, ela vai com essa estrutura. Livro de conto, né? Eu estou lendo o Amos Oz, ali Sonhos de Trem, né? Eu li 4 obras aqui, que tem me ajudado bastante. Eu não sabia nada do que era a resenha, né? Eu tenho um filho que tem problema mental e há um tempo atrás ele pegou e pediu para me ensinar ele fazer resenha, a professora pediu. E eu chorei, eu fiquei com vergonha, porque eu não sabia nem o que era resenha, né? E depois que eu vim para essa instituição aqui, com a professora Elisandra, né? Ela pegou, me ensinou como é que era. A princípio eu vim aqui porque eu vi o cartaz sobre a remissão, né, dos 4 dias, né? Aí eu vim para cá, né? Mas depois que eu vim aqui, que eu comecei a ler, minha vida praticamente mudou. Eu vim ter novos conhecimentos, eu sou uma pessoa muito esquecida e agora com a leitura eu estou me concentrando mais, estou conseguindo gravar mais as coisas na minha mente. A Batalha do Apocalipse, de Eduardo Spohr, Os Miseráveis, de Victor Hugo, foram livros que me trouxeram muito conhecimento e me despertaram em mim o interesse assim, de ler cada vez mais. Posso dizer também Augusto Cury, Vendedor de Sonhos, que é um livro que conta, né, a história dos personagens que moravam na rua. E ali, aqueles personagens desse livro, especificamente falando do Vendedor de Sonhos, fala de gente que dava muito valor ao dinheiro e aprendeu a viver sem ele. De uma forma, passou a entender que a vida é muito mais bela sem dar valor ao bem material. Isso eu aprendi a ler e me interessei cada vez mais. E nunca mais eu parei desde então. O lado positivo do livro, ele não só aqui dentro do cárcere, mas também na rua, em qualquer outro lugar. Ele traz o conhecimento, ele melhora a sua escrita, o seu vocabulário. Você pode sair do lugar onde você está, psicologicamente falando, e conhecer vários outros lugares, estando ali dentro de um livro, né? Aqui ele traz o benefício da remissão de pena, que a gente lê. Você consegue passar o seu tempo sem ficar pensando dentro do presídio, dentro disso, dos problemas que a gente enfrenta aqui dentro. Enfim, o livro é só benefício, não só aqui, mas em todo lugar. O conhecimento, a escrita, o vocabulário, enfim, tudo. Eu nunca cheguei a pensar que eu poderia dar início à escritura, né? E eu dei início a uma obra que eu comecei a fazer. Infelizmente eu perdi ela numa outra unidade que eu estava, mas eu vou retomar em breve, sim. Muitos podem pensar que o cárcere não ressocializa ninguém, que hoje em dia isso daqui é uma escola do crime, mas no meu ponto de vista, eu falo por mim, eu aprendi muito aqui dentro, eu amadureci dentro desse lugar, eu virei homem dentro desse lugar, porque eu entrei moleque e saí um homem. E eu não quero mais isso para mim. Eu vou lutar, vou trabalhar, e o fim desse livro conta a história de um garoto que começou na vida do crime, visitando o pai dentro do presídio, e começou muito cedo no mundo das drogas, fez tudo que um criminoso pratica, né? Fui usuário de droga também, graças a Deus, hoje há 8 anos eu estou liberto. Mas o fim desse livro eu não posso dizer, porque acredito que vai ter um final bom. Sobre a minha própria história também, né? E como exemplo para aqueles que estão começando assim como um dia eu comecei, para que não entre nessa vida, eu vou procurar seguir essa linhagem. O meu sonho era eu me libertar das drogas, porque eu comecei quando criança. Eu comecei quando criança. Com 10 anos, 11, 12, 13, enfim, eu conseguia me libertar, graças a Deus. Esse era o meu maior sonho, então